Bem-vindo, bem-vinda. Legal que você esteja aqui conosco em mais um episódio do Construção em Diálogo. Meu nome é João Gonçalves e hoje nós temos 3 especialistas aqui que vão discorrer sobre o tema a venda direta da indústria para o consumidor final, para o construtor. Enfim, gente que vai trazer muito valor numa discussão que promete ser bastante interessante. À minha direita aqui, Vitor Damião, Center Fertin São Paulo. Bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, João. Prazer estar aqui com você. Certeza que vai ser um excelente bate-papo aqui com três feras gigantescas do setor aí. No canto, representando a indústria, Sérgio Guerra, CEO da Suprema Brasil, Denver, Pulvitec, Polipox e Rock Fibras. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, João. Obrigado a todos aí. Vai ser muito interessante essa conversa e vamos colocar a bola para rolar aqui. E, não menos importante, o último, não sendo esquecido, Renato Sá, CEO do Grupo Aliar Tintas MC, distribuidora Premium. Bem-vindo, Renato. Bom, bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado aos amigos. Obrigado à revenda. Acho que vai ser um bate-papo interessante, assuntos importantes, né, que tem que ser discutido. Estamos aqui à disposição aí para trocar e aprender. É isso aí. Então já devolvo a bola para você. Está havendo a venda direta? Esse movimento acontece nos segmentos em que vocês estão presentes? A gente já tem notícias de movimentos acontecendo por aí, mas até quanto isso acontece em cada segmento de vocês? Por favor, Renato. Bom, assim, a venda direta, eu vou separar a venda direta em dois pedaços, né? Tem uma venda que a gente também acha que é uma venda direta, que é direta à construtora. Eu acho que é essa. Estou trazendo um pouco muito mais o meu setor de tinta especializado do que o que vocês conhecem talvez mais do que eu. Mas na tinta, sim, já foi um episódio que a gente perdeu há mais de 20 anos atrás, onde essa venda direta via um construtor ou um empreiteiro, né, que tem um CNPJ, isso já solidificou entre as indústrias. Não passa mais pela loja. Não passa mais pela loja, entre aspas. Acho que tem algumas práticas sendo bem feitas, né? Tem tentativas boas, né? Essa é uma grande preocupação do nosso mercado de tinta, porque eram volumes importantes, expressivos e que foram perdidos ao longo do tempo. E eu acho que precisa ter uma regulação melhor, né? Para a gente também não ficar vendendo para qualquer um, quantidade pequena, enfim, senão a gente vai perder a mão disso daí. E aí você tem uma outra, que talvez é um pouquinho da pergunta, que é a venda direta para o consumidor final. Eu acho que esse é um risco recorrente que o varejo sempre vai ter, né, ou o próprio distribuidor, enfim, mas o varejo sempre vai ter, se ele não fizer a parte dele, né? Se a indústria entender que o varejo está deixando a desejar em algumas situações, ela vai estar sempre ligada, e isso a gente vê em qualquer ambiente, né, de indústria varejo, né? Se a gente pegar segmentos mais adiantados, mais evoluídos que o nosso, a gente vê isso acontecendo, né? Lojas que vendem direto para o público final. Então, acho que já tivemos isso no passado, né? Uma pseudo-tentativa de uma venda direta online, onde eu acho que os revendedores conseguiram ser um pouquinho mais forte na conversa e isso foi mudado. Então, hoje, as indústrias, ela tem as plataformas de venda online do consumidor, mas quem está alocado lá são os revendedores. Isso acho que é uma alternativa legal. Na indústria, Sérgio, como você vê esse movimento? Especificamente no ramo em que a Suprema atua. Então, João, usando as palavras do Renato, acho que existem 2 segmentos, certo? No segmento que nós chamamos de engenharia, eu acho que no nosso negócio, mais voltado para impermeabilizantes, para isolamentos térmicos e acústicos, essa venda sempre foi acompanhada de um projeto, de uma assistência de engenharia, e pelo menos nos 30 e poucos anos que eu atuo nesse setor, ele nunca passou pela loja. Existe uma retórica desse atendimento da indústria com o grande construtor, né? Especificamente na revenda, eu acredito muito no mercado organizado, né? E eu acho que o papel da indústria é fabricar, o papel do distribuidor é distribuir, o do varejo vender e do instalador instalar. Se todo mundo fizesse o papel bem feito,
Eu acho que é o mercado ideal, é o que a Suprema acredita, é aonde nós estamos investindo e tentando participar da educação desse consumidor para honrar esse elo, né? No mercado onde o nosso grande concorrente é quem não usa nada, certo? A educação ela é fundamental, o compartilhamento da informação é essencial e é ilusão a indústria fazer isso sozinho, sem o papel do distribuidor e sem o papel da revenda. E o distribuidor, Vitor? Acredita nisso? Assim, eu concordo muito com o que os dois falaram, né? Eu acho que principalmente a venda direta às construtoras, a gente não tem como segurar mais, como o Renato falou, isso aí foi lá atrás, há 20 anos, quando começou, hoje em dia esse trem já foi, né? Já passou. O que eu acho, assim, é que a gente sempre tem que repensar em como os elos podem se ajudar, né? Como os elos da cadeia conseguem se ajudar. Então, assim, eu não acho que, no caso da venda à construtora, né, é de todo errado, vamos colocar assim, a indústria atender. Por quê? A gente tem situações muito técnicas, né? Se você for falar da parte de impermeabilizantes, por exemplo, tem características ali que são muito técnicas e que o varejo em si talvez não tenha conhecimento para isso, né? Mas como que a indústria pode dar esse suporte e fazer que essa venda aconteça envolvendo os outros elos da cadeia, porque dessa forma eu acho que todo mundo ganha, né? Inclusive a obra, porque hoje, assim, para nós que somos distribuidores, a entrega da indústria já não é a suprassumo, né? Tem várias e várias falhas. E acho que parte dessas falhas vem porque eles querem abraçar outros setores, outros tipos de venda que impactam, né? Hoje, para nós, assim, o maior gargalo que a gente tem é logística, né? E quanto mais você pulveriza, mais logística você precisa, né? Então você tem duas frentes que acabam impactando. Ou você vai impactar o custo, ou você vai impactar a tua operação. Normalmente você impacta os dois. Né? Então hoje, assim, eu vejo que na parte da venda da indústria, eu não acho que está de todo errado a venda à construtora, eu não acho que está de todo errado a indústria atuar, né? Mas eu acho que tem como melhor organizar essa venda. E a venda pro consumidor final, hoje, assim, eu não vejo nenhuma indústria, pelo menos as que nós atuamos como parceiros lá na Fertin, atendendo direto o consumidor como política, né? Mas eu sinto algumas já flertando com isso, né? E é como o Renato comentou aqui antes nos bastidores, é algo que, enfim, não tem nem como controlar, né? Sempre vai ter esse flerte, etc. O que eu acho que precisa tomar cuidado por parte da indústria é justamente isso. Às vezes um movimento de desespero, né, por vender mais, por atingir um maior número do mercado, etc., pode ser um tiro no pé, porque tem toda a parte por trás que, na minha visão, não é papel da indústria se preocupar, né? A indústria, como o Sérgio falou, tem que se preocupar em produzir, né? Não em distribuir, enfim. E a razão para isso acontecer, você acha que tem a ver com o custo da operação? Ou será que alguém está deixando de gerar valor nas etapas entre fabricação, distribuição e o repasse para o varejo? Você diz o motivo para essa venda direta, Exato. esse flerte acontecer? Exato. João, eu acho que é um pouco de cada coisa, sabe? Mas o principal motivo, eu acho que é a gana, vamos colocar assim, a ambição de querer mais e mais e mais, sabe? Porque quando uma indústria, ela faz um trabalho muito bom no atacado, chega uma hora que isso, ele tende a... Tem um limite. Não é que ele bate no teto, mas uma indústria nova, ela consegue crescer, sei lá, 50% ao ano. Depois esse 50% vira 20%, vira 10%. Chega uma hora que fica cada vez mais difícil você quebrar essa barreira, né? E por outro lado, você tem os acionistas cobrando resultado. Cada onde eu vou tirar isso? Vamos para um mercado que a gente não está atendendo, né? Então, assim, eu acho que é um pouco de querer atingir um resultado de venda maior,
por caminhos, entre aspas, mais fáceis, né? O que é perigoso, né? O que é perigoso, porque dependendo da situação onde você entra, é um caminho que não tem mais volta, né? Você vai virar um Frankenstein ali, né? Você não tem um mercado bem definido. E como eu sempre digo, para mim, o principal papel da indústria, fora produzir, né, é ditar como a regra do jogo vai funcionar, né? Porque políticas bem definidas refletem na cadeia inteira. Tá. Então hoje a gente vê indústrias que têm políticas comerciais bem definidas, normalmente são indústrias que estão muito consolidadas, né? São indústrias onde o mercado de maneira geral gosta de trabalhar e pode não ter um resultado tão expressivo de crescimento, mas são indústrias que dificilmente sofrem variações, oscilações, né? Porque quem está com ela normalmente é fiel. Ela tem certeza que aquilo tá, ela acredita piamente na política dela. Perfeito. E fala, isso vai acontecer, eu defendo isso. Perfeito. Pela ótica da indústria, Sérgio. Tem uma, assim, a gente volta sempre na mesma tecla, acho que é a questão da organização do mercado, do mercado, né? E aqui, falei, a gente não pode dar exemplo de São Paulo, né? Porque São Paulo e Brasil são duas coisas completamente diferentes, né? Então, alguém pode até se aventurar aqui e falar, não, eu vou vender aqui em São Paulo porque você faz aqui. Agora, pensando no Brasil, isso é totalmente inviável, né? Então, acho que na construção civil, eu não, com todo respeito a quem está tentando, eu acho que uma venda direta para o consumidor na construção civil é uma aventura. É uma aventura, sabe? Eu acho que existe um espaço enorme para a rede de varejo se organizar ainda, certo? Eu acho que uma tentativa de venda direta nesse momento ela só vem atrapalhar, certo? E eu praticamente não investiria um centavo nesse negócio Esse hoje modelo. E colocaria todas as fichas em estabelecer parcerias e laços fortes com quem pode suprir a deficiência da indústria. Na distribuição, na logística, na entrega, na prestação de serviço, na maior proximidade com o consumidor final. A escolha das franquias também tem um pouco a ver com isso, né, Renato? De você também ter uma distribuição mais seletiva, né? Eu acho que quando você... quando a gente monta um projeto de franquia, é para a gente oferecer o que a gente construiu ao longo de 61 anos, que é a relação com os fornecedores, né? Que é muito difícil, né? Você montar um negócio da noite para o dia e sair já com uma relação construída. Isso leva muito tempo, isso é muito doloroso, né? Muita gente desiste no meio do caminho. Então, a franquia, ela elimina aí muitas dores, né? E puxando um pouquinho do que você perguntou, né, sobre a indústria pensar isso, né? Eu acho que é estratégia, né? Então, assim, eu não acho talvez que nem seja tanto volume de venda, talvez seja aumento de rentabilidade, né? Porque ela verticaliza, Claro. Né? Concordo, perfeito. Ela verticaliza, às vezes ela pode vender menos, mas verticalizada ela vai ganhar mais. É uma estratégia. A Dell começou assim, né? Ela pode funcionar e ela pode ser um fiasco. Então, eu acho que as indústrias que vão dar um cavalo de pau para montar uma estratégia dessa, ela pode ter né? Pode encontrar um poste no meio do caminho e ser difícil. Mas a gente já vê essa estratégia sendo implantada em outros setores, né? De verticalização, né? De ter... Você pega aí, a Apple fabrica e tem a loja. Sim. Né? E distribui também os produtos, né? Então, mas é uma empresa que já nasceu provavelmente com esse tipo de estratégia, então ela sabe levar. Ela provavelmente em algum lugar entendeu que ela faria o varejo melhor do que qualquer varejista. E se você visita uma loja da Apple, você tem o sentimento que ela acertou na estratégia dela. Porque nasceu com isso também. Porque nasceu com isso no core e tal, mas eu acho que essa migração ela é muito perigosa, ela é muito difícil. E óbvio que o nosso mercado, né? Você falou de São Paulo, né? Dentro do Brasil existe quantos países? Né? Então você tem diferenças aí que são muito significativas. E para mim um tema que me preocupa muito, né? Até não está muito na nossa pauta, mas é legal a gente falar aqui, as modalidades, né? O que funcionava há 10, 15, 20 anos atrás, será que funciona hoje? Né?
Então, não sei como é a indústria lá, mas hoje a gente vê, por exemplo, as indústrias com tabelas divergentes em estados, né, diferentes. Então, hoje você tem tabela diferente, então você tem estados que pagam mais barato, porque é mais competitivo, enfim. Aí você tem alguns estados que têm isenção fiscal, benefício fiscal, que até ontem não atrapalhava, né? Então o cara lá do Espírito Santo não trabalhava em São Paulo, assim como o cara de Minas não trabalhava no céu. E hoje com a disrupção de internet, cara, isso aí mudou assim da água para o vinho. E eu não vejo a indústria discutindo isso, né? Então assim, a minha pergunta é, será o que funcionou provavelmente tão bem, né, há muitos anos atrás, hoje funciona ainda? Eu acho que não. Minha resposta é não, porque assim, a gente tem visto uma migração de benefícios fiscais de um estado para o outro que não tem, de uma forma errada, e a indústria, qual o papel da indústria nisso? Eu acho que a indústria ela tem um papel de regulamentar tudo que ela quiser. Então, se ela quiser regulamentar a venda direta, ela regulamenta. Se ela quiser entender, né, onde está escapando, ela regulamenta. Então, eu acho que eu adicionaria um item muito importante para a indústria, que além de fabricar, né, além de desenvolver produtos, é também entender como que esse mercado vai agir, né? E eu vejo mercados hoje que você, por exemplo, se a gente botar todo mundo no site agora para comprar uma televisão, nós vamos achar o preço da televisão todos acho que todos iguais. Próximos, entendi. A R$10. R$10 não é nada para um preço de R$2.500, não é nada. Quando você vai no nosso mercado, você vê uns negócios absurdos. Então, a minha maior preocupação hoje... Mas será que há regulamentação do preço pelos fornecedores, pelos fabricantes de TV? Poxa, eu acho assim, eu acho que seria um bom assunto para se discutir, porque se a gente não conseguir trazer margem para o varejo não se desenvolve, e aí a indústria começa a olhar o varejo não se desenvolvendo e fala assim, opa, esse cara não está entregando o que ele deveria entregar. Então é um ciclo negativo que aí leva a indústria a falar, putz, não, se o varejo não consegue desenvolver o mercado como ele deveria estar desenvolvendo, eu vou fazer o meu papel. Então, para mim, tem um ciclo muito importante de discussão, porque você vai acompanhando ao longo dos anos, você vê, cara, as margens caindo, né? A gente andando de lado, salvo em um momento de pandemia, que eu acho que nosso mercado foi muito bom, mas antes e agora depois, a gente vem de uma depreciação, né, de resultado, de muitas coisas. Verdade. Isso, para mim, a longo prazo, é perigosíssimo. E a gente tem outro fator, né? Você falou da guerra dos portos, né, da questão de você ter benefícios em lugares diferentes. Aí você tem a pessoa física que abre uma loja no marketplace, né, dos grandes marketplaces, não paga todo imposto, não tem ST, não paga default, e aí acaba sendo competitivo. Aí você tem do outro lado um lojista situado numa praça que não tem benefícios, tem que colocar a margem, tem que regular os impostos, fica totalmente diferente. Tem razão. Acontece isso já no nosso segmento. Mas muito. Você pega segmento de ferramenta, não sei o quê, assim, já tem uma destruição de valores que vai ter um impacto no varejista muito forte. Verdade. Né? Quem controla isso? Para mim, quem controla isso é quem está com a chave na mão. Para mim, é a indústria. É só olhar as estatísticas dos portos, ver se existe alguma relação com o tamanho de cada um dos mercados. Então, Verdade. é nota transitando para todo lado. Não tem lojista e atacado que eu conheço que fala assim, eu não trabalho mais com ferramenta elétrica. Por quê? Ele sabe que é impossível competir. Em fechadura eletrônica, tem vários produtos que estão sofrendo isso. Nós temos um produto que você conhece bem, que é um mercado que já praticamente se autodestruiu, que é de selantes. Certo? Não existe mais esse mercado. Certo? É só ver, qualquer um de vocês aí, faz um estudo de marca, vê o que você vende hoje é diferente do que você vendia 6 meses atrás, que é diferente do que um ano, porque cada dia um aventureiro que se arrisca num porto com um NCM qualquer, importa, vê que o negócio não é bom, vem outro. Então, nós estamos num país que é uma colcha tributária, né? Então, assim, tem de coisa que
E, por outro lado, eu acho que por maior esforço que a indústria faz, ela conseguir regular guerra fiscal entre estados Isso é difícil. é um negócio muito difícil, né, certo? Até porque não adianta uma indústria Esse é o tentar. grande Você precisa do setor inteiro e no mesmo movimento. A reforma, você acha que ajuda? Não, vamos pensar assim, o sistema atual não funciona, então precisa de reforma, isso é ponto passível, certo? E precisa achar uma equidade que respeite a competitividade entre os outros, certo? Não pode ter um Estado com fronteira que você atravessa um quarteirão, certo? Tem 10% de diferença de imposto de um produto para o outro. Isso arrebenta. Né? As Obviamente, bases são muito apertadas. Qualquer benefício acima de 5% destrói o mercado. eu não sou contra os benefícios, até porque, assim, quando a gente pensa em Brasil, certo? É notório que existem regiões, se não tiver algum tratamento diferenciado, ela não vai se desenvolver, não tem Sim, perfeito. como se fazer, certo? Mas isso precisa ter um critério mais justo, mais claro, mais transparente, e que não permita Evasão, né, falcatruas nesse meio, certo? Que É. tenha a propósito de desenvolver as regiões que são deficitárias. E não. Eu não estou gerando riqueza lá, né? E não A riqueza tá ancorar vindo pra cá. espantalhões que vão para lá para Sim, ter um. tem benefício mercados maior. que já se mudaram de local. Né? Então, as indústrias já não estão mais em São Paulo, por exemplo. Uhum. Né? Você pega algumas indústrias aí, os caras estão lá em Extrema. Eles Verdade. estão ali muito Então, próximo polo de São distribuição Paulo, violento polo ali. de distribuição. Extrema absurdo. tem tudo a ver com Minas Gerais, né? É um bairro de São Paulo, não? Passou a divisa, né? Mas afeta demais, né? É, Então, com você certeza. vê- hoje a gente vê muito, então a gente vê muito lojista de Minas vindo para São Paulo. Então, assim, tabela diferenciada, já é uma tabela mais barata que a indústria faz. Aí o cara tem benefício fiscal. Quando ele pula uma cidade e chega em São Paulo com aquilo, você destrói valor. Né? Então você sai de um preço aqui, você vem para um preço que é o justo, que é do Estado. Aí alguém fazendo assim, aí todo mundo obrigado. Aí é uma discussão de Só que valor. a sua base tributária é a mesma, só que você reduz para poder competir com alguém. Aí eu acho que a indústria tem mão. Porque ela consegue monitorar, pelo menos no ramo de tintas, quem está fazendo isso e quem não está fazendo isso. Sim. Né? Então acho que ela consegue. Não sei os outros Mas ramos. eu acho que assim, a mas ela indústria, consegue ter- independente do ramo, ela consegue, né? Porque hoje, assim, você pega, por exemplo, o Mercado Livre, que é o principal. Hoje você coloca ali qualquer produto, aparece a relação de quantas pessoas estão vendendo. Você consegue ver quem que é o lojista, quem que, né? Você tem ali um certo... Dá trabalho, né? Dá trabalho, mas é possível se fazer. Né? Então hoje a gente vê, por exemplo, em proporções menores, obviamente, né? A gente pega aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. A gente tem algumas indústrias que, de repente, um determinado lojista, um determinado atacado, enfim, começa a bagunçar muito o mercado, né, jogar os preços muito para baixo, você vê a indústria atuando de forma firme. Verdade. Né? E dá resultado. Né? E dá resultado. Mas então, a indústria, para mim, tem que ter esse papel. com De certeza. atuar de forma Com firme. certeza. Porque se ela não atua aqui, vai dar um problema aqui. Em toda a cadeia. E aí vai dando um O problema. Renato falou, você destrói a cadeia de valores. Teoria do dos vasos negócio, comunicantes, né? Você acaba interrompendo aí e contaminando toda a cadeia de uma forma geral. E eu acho que talvez ninguém mensura o que vai acontecer a longo prazo. Então a gente Sim. fica muito olhando o curto prazo e não olha a longo prazo. Né? A definição da reforma para mim foi perfeita, porque assim, não está dando certo. Então precisa se fazer alguma coisa para que a gente consiga ter, pelo menos entender de uma forma real o que acontece em cada lugar. Né? Hoje é muito difícil. Com certeza. E além disso, a gente deveria também tratar do tema da informalidade, né? Que ainda existe no Brasil e ainda aquele que é pior ainda, né? A fatura para a minha construtora e entrega na loja. Fatura para a marcenaria e entrega na loja para fugir da ST. Sim. Que ainda acontece, é claro, são empresas menores que fazem isso, mas a gente ainda tem esse tipo de atitudes que jogam o mercado para baixo, uma evasão fiscal que não faz sentido nenhum. Como é que você faz para administrar isso, Vitor? Como atacadista, como distribuidor, você tem quantos fornecedores hoje no Centro Fertim? Em torno de 400, vai. Como você administra essa loucura fiscal?
Olha, é complicado, Como louco. né? Não tem muita... Um louco a mais, né? Sim, porque é o que eu falo, por mais que você, hoje no Brasil, do jeito que é a parte fiscal, por mais que você tente fazer tudo certo, alguma coisa você está fazendo errado, né? E não de propósito. E não de propósito, Tá errando né? Você está errando, tem desconhecimento. contador que está errando, enfim. Eu acho que se você pegar hoje um escritório de contabilidade, é capaz que tenha coisas... fiscalmente falando ali, que estejam erradas, né? Porque é tanta coisa, é tanta regra em cima de regra que, enfim, linha A, linha B, assim por diante, você né? não consegue fazer. Então hoje, assim, a gente tem atuação no estado de São Paulo, né? Eu faço algumas vendas em outros estados, mas são coisas bem pontuais, até por conta da barreira tributária, fiscal, né? Então isso, querendo ou não, acaba facilitando um pouco, né, quando você compra e vende pelo mesmo estado, acaba minimizando um pouco essa complexidade. E aí, assim, a gente acaba se apoiando muito na indústria. A gente tem um escritório terceiro que nos auxilia também, né? E no próprio lojista, cara, por vezes a gente acaba, a gente é muito aberto em relação a isso, né? A gente, obviamente, como eu digo, a gente nunca faz errado de propósito, mas por vezes a gente erra, né? E a gente tem total abertura para que o cliente ligue e fale, olha, tal produto está errado, a gente corrige nossa base, enfim, porque não tem jeito, é muita loucura, assim, é muita bagunça. Isso quando a gente fica sabendo que mudou ontem. Normalmente é assim, né? Com certeza. E aí a nota já foi emitida, ela vai cruzar a barreira alguns dias depois, e aí quarta de correção. Isso quando não piora, né? Isso pro lado da indústria, na verdade, você tem quase uma regra por estado. Então você tem uma... E por produto. Por produto, por categoria. Então, infelizmente, você tem uma base tributária dentro da indústria que é necessária para meramente cumprir burocracia, porque não tem o que... Agora o setor não precisaria conversar um pouco mais, Renato? Não falta um pouco mais de eu acho conversa? Porque nós vimos agora, nós trouxemos um caso recente de uma grande indústria do setor, Maticom, que recebeu aí um protesto, né? Uma moção por parte de uma importante rede de lojas do Nordeste. A Namaco entrou no meio. Aí nós temos o Sincomab, que já se posicionou contra as lojas, contra a venda direta. Talvez tem muita iniciativa, mas acho que o setor precisava falar um pouco mais, né, Renato? O que você acha? Acho que o setor, acho que quanto mais se falar é melhor, né? Acho que bate-papos assim são sempre importantes. Eu acho que as associações têm que se falar mais, né? Então, no nosso caso, a Abrafat com a Abrat, com o Sincomab, eu acho que a gente vai deixando muito para depois, né? E tem temas que eu acho que já estão afetando muito, que tem que parar, botar na mesa, porque ninguém tem solução, né? Porque se alguém tivesse a solução, seria muito fácil. Se eu chegasse aqui e falasse, não, a solução é essa, aqui eu já teria feito. Então, quando você traz o debate, é porque você não tem a solução, mas a gente entende que precisa ser feito alguma coisa. Então, eu acho que sim, eu acho que tem que fomentar cada vez mais de ter essas discussões, né, para que se busque uma solução. E quando você faz isso via associação, às vezes você pode ter um caminho melhor, né? Porque você falou uma coisa interessante. A minha indústria vai lá e faz, mas meu vizinho, meu concorrente não faz. Mas se faz a mudança via associação, talvez fique melhor, né? Então, e em relação, né, a algumas outras coisas que são mais estratégicas, como uma indústria querer vender direto, cara, eu acho que cabe ao mercado entender o que vai ser feito. Não, porque assim, eu acho que a escolha né, livre-arbítrio também de cada um. Eu aprendi na minha vida que estratégia não se discute. Se adota, isso não. Cara, eu não vou discutir a estratégia da CT Frete, vou chegar, né, porra, você tá errando. Cara, a estratégia é dele, né? Então, assim, a estratégia da indústria também acho que não se discute. Você, como cliente, pode falar assim, não estou de acordo, vou diminuir, vou mudar, ou vou
só ficar triste. E Mas na tem que verdade, fazer. também não é a indústria ou o distribuidor, né? Por exemplo, vamos jogar, o forte é tinta, certo? Quantas fábricas de tinta existem? Porra, uma bordoada. Pô, pô, Acho que nem a Brafato, sabe? pela mega dimensão da MC, você não trabalha com todas. Não, nem pode. Certo? Nem... Então você tenta, acho que tanto o distribuidor como a indústria tem que ser seletivo. Claro. Né? Pô, essa política, essa postura, essa filosofia de negócio me interessa, ou isso, essa acho que daqui isso é fundamental. não interessa. Né? Acho que tem algumas escolhas que você, como varejista, como distribuidor, pode fazer. No nosso caso, por exemplo, a gente só compra tinta e homologa num franqueado quem está dentro no PSQ. É uma norma que se colocaram lá, que alguém, né, se debruçou ali, que a gente entende que é correto, a gente vai lá e aplica. Então, o mercado seria diferente se todos os distribuidores, todos os varejistas tivessem essa postura. Né? Quantos segmentos a gente vê oferta aí, se quer material normalizado ou não normalizado? Pô, isso não podia sair da boca de ninguém. É verdade. Não deveria nem estar em discussão. Sabe, botar isso na pauta, né? E, pô, não são um ou dois, a gente pode enumerar 500 aqui, certo? Sim. Então, é um processo de profissionalização do mercado que é complicado, que exige esforço grande de todos. Porque, na verdade, é uma solicitação que vem lá de baixo, né? Porque os seus vendedores devem dizer, poxa, olha, esse mais baratinho aqui deve ser bacana. Por isso, eu falo assim, eu aposto muito na educação, no treinamento e tudo mais. Porque quando a gente enxerga tudo igual, a gente quer o mais barato. Certo? E desculpa, valor, né? Podemos circular o mundo, me apresenta alguma coisa que seja melhor e mais barata. Não existe, né? Não existe, certo? Mas a partir do momento que você não vê a diferenciação, cai na valeta. Naturalmente você opta pelo mais barato. Eu vou te dar um exemplo no nosso segmento, que é de impermeabilização, certo? Quem, em sã consciência, fala assim, não, põe qualquer coisa aí que eu convivo com o bolor, eu convivo com a umidade na minha casa, sem problema nenhum. Eu levo meu filho no médico quando ele tiver doente, mas não põe impermeabilizante, não. Deixa que o bolor que eu mato no peito. Ou não põe nada no teto, uma goteira na minha cabeça quando chove não vai me incomodar, não precisa pôr nada. Não, ele não usa por ignorância, por desconhecimento. Né? Então, se a gente abraçar essa causa, certo? De ter esse papel social, de também educar, de treinar os bons varejistas, sabe? Investirem também na menor rotatividade da equipe de vendas, para ter gente, certo? Que possa participar e auxiliar o consumidor na escolha, certo? O papel do varejo vai ser cada vez mais forte e mais evidente. Com certeza. Certo? Agora, no momento que a gente espera que o consumidor chega lá simplesmente, vai na prateleira, pega, enfia no carrinho, vai no caixa e pague, de preferência no autoatendimento, eu acho que no setor da construção, para o nosso tipo de produto, eu acho que isso não agrega e não vai fazer o mercado crescer e prosperar. Como é que você faz para neutralizar quando vem um vendedor, quando a equipe de vendas demanda por produtos que não sejam homologados ou que não sejam reconhecidos? Você tem esse tipo de coisa, Vitor, ou não? Não, a gente sempre tem, né, João? Sempre, em algumas linhas de produtos, esse movimento é mais forte do que em outras, né? Mas sempre vai ter. E aí, como o Renato bem colocou, cada um tem sua estratégia e dentro dessa estratégia, às vezes costumo brincar, né? A empresa, em alguns momentos você tenta fazer com que ela seja uma democracia, mas em alguns momentos ela é uma ditadura, né? Porque tem uma estratégia por trás, tem algumas regras definidas e nisso não se mexe, independente da vontade de quem está com você, né? Então a gente lá, por exemplo, a gente não trabalha com produto fora de norma, né? Não só pelas consequências legais que a gente pode ter, mas também por uma questão de ética, né? Por acreditar naquilo que se fala. Perfeito, sim, eu não vou jamais, eu vou chegar para algum lojista e falar, não, compra esse aqui, é mais baratinho, então, mas não é normatizado, hein, puta, pode mas pegar funciona, fogo na tua casa, mas funciona. Jamais a empresa, né, faria isso, então isso é uma regra que a gente tem, é uma regra que a gente adota, então sempre tem questionamentos, mas eu queria esse produto que é mais barato, esse fabricante, eu não sei.
Não trabalho, né? E isso, a curto prazo, ele pode parecer interessante, mas a médio e longo prazo, eu particularmente não acredito, né? Porque quando você parte para trabalhar com uma empresa neste perfil, normalmente você vai tomar uma rasteira lá na frente, né? Porque ela vai vender com política diferente para outros mercados ou para outros concorrentes seus, né? Como o nosso mercado ainda tem uma informalidade muito grande, dependendo do fornecedor, ele vai compactuar com isso, né? E no fim das contas você vai estar sendo mais um... Cúmplice. Exato. Então a gente prefere não adotar. E aí é uma estratégia da empresa. Até porque o consumidor depois vai entrar no site, vai reclamar, vai fazer aquela coisa toda e vai responder Exato. você, né? Exato. Então a gente não compactua com isso e a maneira como a gente lida é dessa forma. Olha, eu quero tal produto, né? Tá dentro das políticas da empresa, etc. A gente vai atrás, chama o fornecedor, tenta negociar, enfim, e dando certo a gente cadastra. O produto não está dentro das políticas que a Fertin acredita. Olha, obrigado Tchau. pela indicação, não iremos seguir. Simples assim. Se colocar tudo que os vendedores querem também. Pois é. Pois é. Eu tenho que montar Pois é. uns 50 galpões, porque não tem espaço para guardar, né? Mas, na realidade, assim, por mais poético que pode parecer, cara, nós fornecemos para produtos que contemplam o sonho de vida de muitos aí, certo? Nós participamos da casa das pessoas, da vida das pessoas. Então, eu acho que tem que ter uma responsabilidade sobre o que eu me proponho a entregar e o que eu me proponho a fazer, né? Então, para mim, soa como música escutar o Maurício falar assim, eu não trabalho com material, com tinta que não está cadastrado no PSQ. Sonha como música, o Vitor falar assim, material que não é normalizado, eu não ponho para vender lá dentro. Certo? Se isso fosse uma unanimidade nacional, talvez a nossa conversa aqui seria outra. E eu acho que também falta um pouco desse entendimento associativista, né? Sim. Porque quando aconteceu esse fato lá na rede que nós citamos, e todos os lojistas falam, nós estamos de acordo e vamos boicotar a marca, é porque o coletivo prevalece em cima do individual, em cima do umbigo. Claro. E se todos da cadeia falarem, eu não vou comprar dessa indústria que está vendendo direto, a indústria talvez repense. Ou ela vai ficar nessa venda direta. Ou deixa ele vender direta. E os outros é que vão comprar a indústria Siga mais. o caminho que você traçou. Exato. Um pouco que eu São falei, escolhas, né? uma coisa que eu falei da estratégia. A estratégia, os dois lados vão ter a sua estratégia. Claro. Eu acho que, né, cada escolha é uma renúncia, né? Então, você Exatamente. escolheu para um lado, você vai renunciar a outra coisa. Quando a gente fala da questão das relações sustentáveis, né? Isso só acontece porque alguém está deixando de agregar valor na operação. Seja o representante comercial, seja o atacado, seja a indústria, seja o varejo, né? O consumidor ele tem a escolha, ele quer buscar agregando de alguém que agregue valor. Senão ia ser fácil, a indústria vende direto, eu compro, mas paga em duas vezes? Não. Então compra lá, na loja que ele tem 6 Passa vezes, tem maquininha, estoque, não passa. É lógico, cada um tem o seu papel. Vou fazer um ping-pong rápido aqui com vocês, aqui, que é importante, e eu queria, do ponto de vista individual, que palavra a gente define hoje a venda para o consumidor final? Se a indústria está insistindo nessa prática, defina, arriscada, ousada? Eu acho que é estratégia. Se ela é certa ou errada, é uma estratégia dele. Vitor? Eu diria, eu concordo com o Renato, né, é uma questão de cada um, mas assim, eu hoje como membro diretor de uma indústria, algo do tipo, eu colocaria ela como duvidosa, né, enfim, talvez preferiria conscientizar o mercado e gerar demanda para que minha cadeia venda, do que eu fazer essa venda direta, mas não acho que tem certo ou errado. Sérgio? Arriscada. Arriscada. E quem é o maior prejudicado nessa prática? Para mim, consumidor. O risco está com ele, O risco está com. porque ele vai ficar desamparado. Vai ficar desamparado, não vai ter assistência, não vai possivelmente estar comprando o produto certo na hora certa. Então, eu acredito no potencial do varejo de agregar o conhecimento específico de quem está lá. Então, o maior prejudicado para mim é ele.
eu acho que a cadeia inteira perde, né? Embora eu falei que a estratégia não é a estratégia que eu acho que é correta, né? Eu acho que tem muito risco, acho que tem muita perda, né? Acho que tá olhando um lugar só, tá olhando o EBITDA, tá olhando uma mudança de valor. Eu acho que a cadeia inteira perde. Eu acho que no final das contas a indústria vai perder, a distribuição vai deixar de existir, O né? varejo? O varejo pode deixar de existir ou ser fragmentado, e o consumidor vai deixar de ter tudo que tem, né? Porque assim, a distribuição ela tem muito valor num país que nem o Brasil. Você fala, é o tamanho do Brasil, cara. Tem... Não dá para comparar uma logística de um distribuidor versus uma logística de uma indústria, nenhuma. Se pegar, né, a grande maioria dos distribuidores vão fazer muito melhor, né? Então, quando você mata o distribuidor, o varejo sofre como um todo, Uhum. né? Quando você machuca o varejo, o consumidor vai sofrer. Então, acho que a cadeia sofre um pouco. E aí? Quem mais perde? Enfim, concordo, mas na minha visão, no final das contas, é aquele ditado, né? A corda sempre estoura pro lado mais fraco. E no fim das contas, eu acho que nessa história como um todo, o lado mais fraco acaba sendo o consumidor, né? E então eu acho que no fim o consumidor perde, seja porque não vai estar bem assistido, né? Principalmente quando a gente fala de produtos mais técnicos, ou seja porque no médio e longo prazo a tendência é que passe a pagar mais caro por um determinado produto do que hoje, porque a cadeia de distribuição hoje ela é muito complexa no Brasil e ela é muito cara, né? A gente que está no elo intermediário aí da distribuição sofre muito com isso, né? Qualquer aumento de diesel, mão de obra, impacta diretamente, né? Qual o princípio que deveria nortear essas relações entre indústria, atacado, distribuidor, consumidor? Para mim é sempre a ética e a verdade, assim, não tem qualquer relação, né? Seja profissional, pessoal, qualquer relação para mim a ética é sempre a palavra-chave. Transparência e entender um setor e trabalhar em prol da organização do setor, certo? Porque, gente, olha o tamanho do Brasil, certo? Não tem como esse assunto estar na pauta tão evidente, certo? Com um desafio logístico que nós temos num país dessa dimensão. Renato? Eu ia falar transparência porque, assim, eu acho que o que norteia uma relação é transparência. Né? Se você não for ético, mas for transparente, você escolhe se você quer estar com esse cara ou não. Né? E você pode fingir que é ético e me enganar não sendo transparente. Então, eu gosto muito quando a gente fala de transparência de relação, né? Porque, assim, você sabe o que está acontecendo do outro lado. Uhum. Aí cabe a você a querer estar lá junto, de mão dada ou não. Então, acho que a transparência, eu acho que a pior coisa, né, para quem está do lado de cá, tanto distribuição quanto revenda, é ser pego de surpresa, que é a falta de transparência, né? Ser pego de surpresa comercialmente, numa prática, porque você não sabe o que fazer. Então, quando você é pego de surpresa, você já tem o teu time em campo, aí você não sabe o que fazer. Uhum. Se você tem uma estratégia transparente, mas que você não concorda, você Tá tudo Mas certo. você sabe a regra do jogo. você muda a tua Perfeito. Tá tudo estratégia. certo. Eu acho que a transparência é um norte muito importante. Sabe que eu estou preparando um material falando exatamente sobre venda direta e os impactos disso? E alguns estudos estão mostrando que a grande insatisfação do consumidor da web, né, do e-commerce, é o preço do frete. Olha Não tem frete grátis? Então, olha que relação maluca. Nós somos em 5.570 municípios, 130 mil lojas ou 140 mil lojas. Todas são atendidas por um atacado, um distribuidor ou pela indústria. Por que eu vou querer vender direto? Se o frete já é caro, se eu não tenho essa virtuosa da distribuição. Então, alguma coisa não está funcionando bem, talvez seja nessa questão do agregar valor. E aí eu queria, para finalizar com vocês, já foi assim alertado aqui que está acabando nosso tempo, o que reserva o futuro para nós no Maticom, Renato? Na tinta, no Maticom, nós já vimos aí tanta coisa mudar, como você falou, né? Porque assim, antigamente era o home center, agora é o atacarejo, agora é o e-commerce, agora é venda direta. E aí, o que mais vem pela frente? Eu acho assim, né, uma coisa que o que funcionou ontem não nos garante o sucesso
não é nem para amanhã, é para hoje. Então, assim, a gente não se deparou e no nosso setor ainda não se deparou com nenhuma disrupção grandiosa, como outros mercados já entraram em colapso, né? Você pega o ciclo de uma empresa hoje, ela é muito menor, né? Principalmente de tecnologia. Fiz uma leitura hoje onde o título era o fim do iFood. Você fala, pô, o iFood que fez o fim de um monte de coisa. Então, assim, então para mim o primeiro a gente não se deparou com nenhuma mudança radical, né? Nem na pandemia, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? E eu acho que a gente tem que saber se adaptar, porque assim, as mudanças agora elas vão ser muito mais rápidas e contínuas do que o que levava 10 anos para uma grande mudança. Hoje eu acho que em 1 ano, 6 meses acontecem grandes mudanças. Então se o mercado como um todo não estiver preparado para isso, vai ficar gente para trás, Com certeza. né? E gente boa, né? Gente que não soube lidar com essas situações, né? Então eu acho que assim, nosso mercado está mudando, né? Eu falo, tem uma frase que eu tenho falado há muito tempo, que o mercado, e eu vou atribuir mais à tinta, mas acho que eu posso levar para o Matcom. Nosso mercado ele é ele não é diferente do que mercados mais evoluídos. A diferença é o tempo. Sim. Né? Então, assim, o que está acontecendo nos outros mercados, para mim, são leituras que a gente tem que fazer porque vai acontecer no nosso mercado. E se a gente olhar, então assim, estamos falando de atacarejo hoje. Já aconteceu lá atrás. Cara, já aconteceu 10 anos Para mais. E para mais, mas o boom agora, nos últimos 10 anos de atacarejo de alimentício, não sei o quê, subsídio loja para atacarejo, é uma realidade. A gente já começa a ver no nosso mercado, né, e cases positivos. Né? Quando eu falo positivo, empresas que estão crescendo. Verdade, assim, verdade. não tem muito o que fazer. Né? Então, conviver, próprio nós, trazendo franquia para dentro do setor, né? Um setor Movimento que era corajoso, extremamente né? fechado, hoje a gente traz franquia, a gente sai de 40 lojas para 250, já estamos projetando 500, assim, são grandes mudanças que vai precisar que as pessoas entendam, né, que tem que embarcar tecnologia, tem que ter governança, as empresas, vai ter que ter alguns investimentos que muitas vezes a gente deixou para trás. Sérgio, o que vem pelo futuro? Além da IA também, né? Eu vejo o futuro, ele muito, muito ainda dependente, eu acredito, aposto e espero por um setor mais organizado, certo? Eu acho que essa conversa hoje mostra aqui como ainda nós temos lapso de organização no nosso setor, né? Então, como o Maurício bem disse, Renato, desculpa, a gente não precisa inventar, certo? Eu acho que existem muitas coisas que a gente não precisa errar, como outros já erraram, outros segmentos já erraram. Então, talvez um pouco de humildade para aprender com outros setores que já erraram aqui, porque se a gente trabalhar para a organização do setor, certo? Acho que todo mundo ganha, certo? Não adianta ver o distribuidor vendo margem derreter, a indústria vendo margem derreter, porque nós não estamos agregando valor ao negócio como um todo. Então, eu acho que isso necessariamente passa pela organização do setor como um todo. E todo mundo tem seu papel. Eu acho que isso não é papel da indústria, não é papel do distribuidor, não é papel do varejista. É o papel de todos, toda a cadeia, entender a sua importância, a sua relevância e entender a importância e a relevância do outro também. Né? Eu acho que esse respeito na organização que faz aí o nosso futuro mais promissor. Ficou para você agora. Você abriu e você fecha. Não, assim, futuro, né? Difícil de falar, obviamente. Mas eu vejo assim que o nosso mercado ele tem grande potencial de se espelhar muito principalmente no alimentício, né? Porque o setor de construção, assim como o alimentício, ele é um setor de base, né? É um setor que querendo ou não, atinge a 100% da população, né?
E muitos movimentos que hoje a gente vê acontecendo aqui, como o Renato bem colocou, aconteceram lá, né? Então eu acho assim que a tecnologia ela vem para acelerar muito esses movimentos, né? Muito. Vão surgir indústrias que vão acabar vendendo direto, né? Vão aumentar a quantidade de atacarejos, de redes de lojas. Acredito que tem potencial de entrar outras franquias, né, voltadas talvez num Matcom geral, em hidráulica, enfim, né? E acho que o grande segredo é a gente tá atento a tudo isso para entender qual que é o nosso papel e como a gente se adapta, né? Porque o nosso mercado, querendo ou não, é um mercado muito grande. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? A questão é você saber navegar isso e estar disposto, né? Porque tem hora que dá trabalho. Então acho que o que eu espero do futuro são muitas mudanças, né? No nosso mercado, na minha visão, no sentido de evolução, né? Enfim, e a gente está preparado para saber navegar da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado do nosso Construção em Diálogo. Você vê que tivemos aqui 3 grandes especialistas: Renato Sá, CEO do Grupo Aliar, Sérgio Guerra, CEO da Soprano Brasil, Vitor Damião, diretor do Center Fertin. Quanta reflexão importante. E olha, é conversa para mais 2 horas. Com certeza. Em nome do Grupo Revenda, eu, João Gonçalves, me despeço de vocês. Até a próxima com novos especialistas e mais um episódio do Construção em Diálogo.